falar do Nelson Pereira dos Santos é falar de uma entidade, uma força viva do cinema brasileiro. O Nelson continua um grande norte para a criação cinematográfica no Brasil, pela integridade, pela criatividade, pela preocupação ética em relação à sociedade brasileira. E ele é um homem sempre surpreendente, na medida em que ele se renova, em que ele rejuvenesce, em que ele encontra soluções estéticas, sempre muito adequadas ao momento contemporâneo que ele está vivendo. Eu acho que conhecer Nelson Pereira dos Santos é um gesto fundamental dentro da cultura brasileira. Acho que Nelson é um monumento vivo do cinema brasileiro, mas fundamentalmente eu acho da cultura brasileira. De alguma maneira, a literatura é o motor que faz funcionar a Nelson. E essas obras, de alguma maneira, constituem o mapa da modernidade brasileira. Tanto a literatura quanto o cinema são artes narrativas. A adaptação, muitas vezes também, ela pode ser usada pelo fato de que no filme há muita, digamos assim, muita combinação, né, diferente do que está na obra literária, mas que se origina na obra literária. Rio 40 Graus, eu sou completamente doente por esse filme. Ele é um filme que está inspirado no neorrealismo italiano, mas é incrível como Nelson coloca os ensinamentos do neorrealismo italiano em um liquidificador e faz um filme neorrealista à brasileira. Tá? É interessantíssimo isso. É um filme que ele abre caminhos para uma discussão ético-filosófica. O Nelson é um dos pais históricos, espirituais, artísticos do movimento conhecido como Cinema Novo, que se deu no Brasil basicamente ao longo dos anos 60 do século passado. Nelson era um jovem diretor que tinha se transformado num líder da chamada geração independente ali nos anos 50, que tinha estabelecido relações com realizadores como Alex Vianney, como Roberto Santos, e que já tinha recebido ali no set do Rio Zona Norte uma figura como a do jovem Glauber, que estava procurando ali não só entender o que era o cinema novo, como acompanhar mais de perto, mais vivamente, a carreira desse jovem diretor que tinha ousado criar um cinema mais de feição social, mais de feição política, mais de feição propriamente popular, autenticamente popular, ali àquela altura, e que estabeleceria uma enorme influência política, ideológica, artística sobre essa nova geração de realizadores que desponta no início dos anos 60 e com a qual ele vai interagir de uma forma muito intensa. Eu preciso lembrar que o Nelson montou alguns dos filmes da primeira etapa do Cinema Novo, atuou como produtor junto a outros filmes e estabelece um diálogo crítico muito intenso com as obras do Cinema Novo. O próprio Nelson diz que ele não é cinema novo, mas que ele passou pelo cinema novo, ou seja, que ele teve uma troca, ele teve uma relação muito intensa e de alguma maneira ele é respeitado pela geração do cinema novo e ele é ao mesmo tempo uma espécie de pai, protetor e crítico ao mesmo tempo dessa geração, na medida em que ele examina os fundamentos desse novo cinema e estabelece, por exemplo, uma crítica muito pertinente
que é o fato desse novo cinema, a certa altura, até mesmo desprezar a dimensão popular, não enxergar a cultura popular como uma cultura de resistência e, eventualmente, estigmatizar essa dimensão popular de uma forma que o Nelson não considera correta e que ele vai, de alguma maneira, repor em cena, sobretudo a partir dos anos 70. Vidas Secas é um filme que supera um cinema de autor. Eu já tinha feito 2 filmes, o Rio 40 Graus e o Horizonte do Norte. Eu vou fazer um filme sobre a seca. Comecei a pensar, escrever, mas os meus roteiros eram muito superficiais, não tinham nada. E como livro de consulta, entre os livros de consulta, eu tinha o Vidas Secas. E lá pelas tantas, assim, o filme é o Vidas Secas. Então, a partir daí, eu sempre pensei em trabalhar, qual o tema, qual o assunto, qual a coisa que poderia ser. E havendo uma obra literária assim, tão importante como Vidas Secas em relação ao tema, quer dizer, aquele momento social da história do Brasil, etc., eu escolheria o livro, claro, porque, em primeiro lugar, o Graciliano era da terra, conheceu o assunto, viveu tudo aquilo. Eu era um paulistinha interessado em cinema, minha cabeça é muito vaga, muita coisa, então só aquela relação direta, mas superficial. O filme mais ligado à tendência do cinema novo é Fome de Amor. Vou fazer como ele, vou me mandar para o Brasil. Por que você não vem comigo? Para minha ilha. Lá pelo menos não faz tanto frio. Quero me sentir de novo suado, salgado, queimado de sol. Eu diria inclassificável, porque o Nelson tem uma carreira muito grande, que começa lá em 1950, quando ele faz seu primeiro filme, um filme chamado Juventude, que hoje em dia está perdido, e que vem até os dias atuais, na medida em que ele continua trabalhando, continua produzindo, e ele passa por todas essas fases. Ele conhece a chanchada, conhece o cinema independente dos anos 50, conhece o cinema novo, conhece o cinema de mercado da Embrafilme dos anos 70, que demonstra aí a atualidade, a acuidade, o interesse que o Nelson tem pela própria evolução da arte cinematográfica de uma maneira geral. Qual o papel que o cinema novo tem na educação? Ele tem uma presença na educação, na medida em que todo e qualquer movimento artístico importante dentro da cultura brasileira merece ser analisado, disponibilizado, discutido, debatido dentro do ambiente escolar, dentro de qualquer ambiente educativo. E eu acho que isso é igualmente pertinente para o cinema novo brasileiro, para esse conjunto de filmes que marcou a história do cinema brasileiro e mesmo a história do cinema mundial, e que merece ainda hoje ser conhecido, ser revisitado, ser debatido, ser atualizado em alguma medida.